número 4, verso de número 1. Josué, capítulo de número 4, verso de número 1. Quando eu olho para o Paulinho, eu lembro que a gente é sobrevivente da Livônia. Né, Paulinho? Está ali a Simone, que começou com a gente ali na Livônia. Só era a voz e o teclado, né? E quantas terça-feira a gente sobrevive só com a voz e o teclado. Mas não deixamos de adorar o nome do Senhor, né? Nós temos história. Respeita Paulinho, porque Paulinho tem história, né? Nós temos uma história na vida com Deus. Diz assim o texto: quem achou, diga eu amo a Bíblia. Ela está no culto. Sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, de cada tribo 1 homem, e mandai-lhe dizendo: tomai daqui, do meio do Jordão, repita comigo, do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras. Quantas pedras? 12. E levai-o convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo 1 homem, e disse-lhe: passai diante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam essas pedras? Então vos direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim que essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras, da onde? Do meio, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram consigo ao alojamento, e as depositaram ali. Levantou Josué também, diga também Josué levantou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés do sacerdote, que levaram a arca do concerto, e ali estão até o dia. Pai, fale e não te cales, essa é a tua palavra. Eu sei que o Senhor tem corações aqui para se manifestar e revelar. Por isso a tua palavra é certeira e a tua palavra não volta vazia. Enquanto eu ministro, Senhor, cerca esse coração e produz nele, Senhor, um avivamento. Produz nele, Senhor, uma fé inabalável, que possamos sair daqui mais crente do que nós entramos. Que possamos sair daqui com posse dessa palavra. É no nome de Jesus que te agradecemos. Amém, amém. Aplauda Jesus pela sua palavra. Quando a gente lê esse texto, de primeira a gente não entende o que aconteceu aqui. A gente só vai entender que o Jordão abriu. Mas aqui há 2 monumentos muito especiais que foram erguidos em memorial do que Deus fez. Nesse texto nós vamos ver 2 altares sendo erguidos. E o que me chama a atenção nesse texto, Neidinha, é que um dos altares é erguido fora do rio e outro é erguido dentro do rio Jordão. Quem vê as nossas conquistas, Dai,
não sabe como foi difícil construir. Quem vê as nossas vitórias não sabe o que a gente teve que passar no secreto para ter. Quem vê os seus resultados não sabe do processo que você passou para hoje estar com os resultados. Quem olha para mim e para você, diz o quê? Foi sorte. Diz o quê? Foi sorte. Só que eu anotei uma frase magnífica. Sorte é o nome que o preguiçoso dá ao esforço que ele não fez. Quem vê você conquistando, construindo, edificando, diz que foi sorte, mas ele não viu a dedicação, a lágrima, a renúncia, as dores, o desespero, a angústia. Ele não viu esses processos, mas o Deus que te viu entrar no quarto, que te viu fechar a porta, que te viu no secreto, é o mesmo Deus que visita o secreto e que também abre, aleluia, publicamente, para dizer: olha, ele está de pé, porque construiu quando ninguém quis construir. Ficou de pé quando ninguém quis ficar de pé. Permaneceu quando ninguém queria permanecer. Você é resultado de uma insistência. Olha para esse irmão e diga: você é o resultado de uma insistência. Fala: você não desistiu, glória a Deus por isso. Por isso você está aqui. Você não desistiu. Por isso que você está aqui. No capítulo de número 1 de Josué, Deus vai falar com Josué porque Moisés está morto. E é tão lindo que quando Deus se apresenta a Josué, Josué está enfrentando uma tarefa muito árdua e difícil: substituir um líder como Moisés. Não era uma tarefa fácil para Josué, porque ia existir a comparação. E a comparação é uma ferramenta que o inimigo usa para te parar. Só que quando Moisés é morto, Josué ele entra para substituir a liderança de Moisés. E no capítulo de número 1, no verso número 2, Deus se apresenta a Josué e diz: Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aí Deus continua falando no verso número 6: esforça-te, tem de bom ânimo, Josué, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei que daria aos seus pais. Tão somente esforça-te e tem de bom. Coloca alegria naquilo que Deus te deu para fazer. É isso que Deus está falando. Coloca alegria naquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Tenha bom ânimo, porque assim como eu fui como Moisés, eu serei contigo. E através de você, Josué, farei todo esse povo passar para o outro lado, chegar na terra da promessa, adquirir as riquezas que eu falei que daria a vocês. Aponte o seu dedo de profeta para esse irmão e diga: é através de você que a tua casa vai atravessar esse Jordão. É através da tua vida. Por isso Deus está dizendo: não desista, Josué, eu sou contigo, como fui com os teus antepassados. Eu sou o mesmo e eu não mudo. Eu sou contigo. Capítulo de número 2. Josué vai preparar o povo para passar o Jordão. Ele vai receber todas as instruções de Deus de como eles vão atravessar o Jordão. O Jordão é um rio que estava na divisão da terra prometida. A promessa estava logo ali,
só que havia um rio que o impedia. E como atravessar milhares e milhares de pessoas para o outro lado? Aí Deus está dizendo para o povo: se lembra do Mar Vermelho? Vocês achou que ia ser mortos pelos egípcios? Vocês achou que eu não daria conta daquilo que eu falei? Assim como eu abrir o Mar Vermelho, farei novamente. Dessa vez não vai ser o Mar Vermelho, mas vai ser o Jordão, porque você vai atravessar. Porque toda barreira, todo limite, toda oposição, todo gigante, todo empecilho que se deter ao teu caminho, vai ter que cair por terra, porque Deus deu uma ordem que você vai atravessar, você vai passar, você vai chegar, e queira o inferno ou não, a palavra de Deus para a tua vida é: vai atravessar. Deus dá toda a instrução. No capítulo de número 3, Deus vai dar o comando de como que vai ser a passagem. Eu estou falando de milhões e milhões de hebreus que têm uma promessa de chegar do outro lado, a terra prometida. E o texto vai dizer no capítulo de número 3 de Josué, que Deus vai pedir, no verso número 3, e ordenaram ao povo dizendo: quando vocês virem a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes e levitas a levam para ti, parti vós também do vosso lugar e segui. Só que antes deles atravessar para o outro lado, Deus vai fazer uma exigência. Porque toda promessa está condicionada a uma obediência. Se ainda não alcançou, é porque você ainda não decidiu Antes deles atravessar, no verso de número 5 do capítulo 3, Deus vai dar um comando dizendo: diz Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Deus olhou para Josué e disse: amanhã vocês vão atravessar. Mas antes de atravessar, vão tomar banho, troca as vestes, porque não dá para vir com vestes velhas para um ambiente novo, não dá para vir com hábitos velhos para o lugar novo. Toma um banho, se purifica, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Todo milagre tem por antecipação o preparo. Quem prepara vive milagre. Quem prepara atravessa. Quem se prepara tem certeza de onde vai chegar. Olha para esse irmão e diga: está se preparando? Diga: é só para tomar um banho. Diga: troca essas vestes do medo, veste do passado, veste da desistência, deixa essas vestes para lá, porque hoje o Senhor está dizendo: se reveste de vestes de alegria, vestes de ousadia, porque amanhã verá sinal do que eu vou fazer no meio de vós. Herebaia. E a ordem foi, verso de número 13 do capítulo 3: porque há de acontecer assim, que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, e haja separação do Jordão. As águas de cima descem e pararão num montão. Verso de número 17: porém os sacerdotes que levavam a arca do concerto pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar Porque Deus decidiu abrir o Jordão e o povo passar em terra seca, para que o povo visse que o mesmo Deus que foi com Moisés também é com Josué. Porque o povo não estava acreditando que Josué foi levantado por Deus para dar continuidade
aquilo que Deus havia falado a Moisés. Então Deus precisava se manifestar para trazer confirmação para o ministério de Josué, porque alguém não está dando a importância que Deus te deu, alguém não acredita no que Deus falou ao teu respeito, mas amanhã haverá sinal e comprovação de que foi Deus que te falou, foi Deus quem te chamou, foi Deus que te escolheu, foi Deus que te separou. Recebe essa palavra. Deus não vai deixar dúvida de que foi Ele quem te escolheu. O povo, você imagine agora, o Jordão nessa época estava com a sua capacidade aumentada, porque era tempo de cheia. Então a capacidade do Jordão estava dobrada. Diga assim: capacidade dobrada. Mas o que é isso para o poder de Deus? Nada. Porque Deus dificulta para mostrar que Ele tem o poder de fazer na sua vida. A capacidade do Jordão, Liedson, está aumentada. É como se a ordem fosse: pede para os sacerdotes colocar a arca nos ombros, e quando eles colocaram a planta dos pés, só é a planta dos pés, quando eles colocaram a planta dos pés sobre o Jordão, eu já dei ordem, já ordenei para que parem as águas de fluir. As águas vão parar de correr. Quando eles colocaram a planta dos pés, eu me manifesto falando com o Jordão para se abrir. Porque ele tem que se abrir? Porque tem alguém que precisa passar, tem alguém que precisa atravessar, tem alguém, e Deus está dando ordem ao limite, mas eu não vou conseguir. Ele já deu ordem: atravessa, entra, passa. Ele já ordenou ao rio para que pare. Qual é o rio que você quer que ele pare? Qual que é o rio que você quer que ele pare? Para você atravessar em terra seca e atravessar em paz. Capítulo de número 4. Sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, eles atravessaram. Mas pensa comigo, é tempo de cheia, o Jordão está na sua capacidade máxima. Você acha que no meio de alguns não tinha uns incrédulos dizendo: rapaz, acelera o passo, porque eu estou vindo atrás, se você não acelerar eu vou ficar para trás? Quando Deus fala, ninguém fica para trás. Deus vai esperar um por um chegar do outro lado, mas que ninguém fica para trás, ninguém fica, porque é noite de Deus acelerar o passo de alguém que acha que não vai dar conta, que não vai conseguir. Deus está pegando pela mão e está dizendo: atravessa logo, porque eu estou no controle desse rio, eu estou no controle de todas as coisas. Você não vai ser afogado nem submergido, porque eu estou contigo. Se fosse alguns crentes de hoje, ficaria em dúvida. Você ia cronometrar dizendo: será que vai dar tempo? Só que quem está na ponta, no início, no curso, está dizendo: segura, aguenta até o último passar. Só vai fechar quando o último chegar do outro lado. Só vai trabalhar quando o último chegar do outro lado. Oh, irmão, você não tem ideia que enquanto você está aqui, Deus está mudando a ordem do curso. Deus está dando ordem, dizendo: não toca, não mexe, não entra, porque ela está atravessando, ela está atravessando, ela está. Pega na mão desse irmão, diga para ele: bora, bora, porque você não fica para trás. Lutou tanto para ficar, não, vai passar também, vai passar, vai passar. Só que Deus deu uma ordem a Josué dizendo: ó a ordem,
quando todos passarem o Jordão e estiver do outro lado da banda do rio, escolha 12 homens. Quantos homens? Quantos homens? E cada homem vai ter a responsabilidade de pegar uma pedra. Eu não estou falando de pedrinha não, irmãos, porque eles levavam no ombro. Imagina a cena comigo, entra na história. O Jordão aberto, eles passando a terra seca. E claro que no fundo do rio, no fundo do mar tem pedras. E a ordem foi, cada homem de cada tribo vai pegar uma pedra. Aí o inimigo achando que não ia dar nem tempo de você passar, Deus está dizendo, vai dar tempo para passar. E ainda vai ter tempo para levantar altar. Pega as pedras, 12 homens. Vai pegar 12 pedras do meio do rio e vai levar para o acampamento, para o alojamento onde eles vão passar a noite. Aí Deus estava dizendo, Josué, agora edifica um altar, porque os altares antigamente era edificado por pedras. Os altares antigamente era feito com pedras. E não era pedra polida não, era pedra defeituosa, pedra pontuda. Porque não precisa ser perfeito para construir o altar. Não precisa estar perfeitinho para construir altar. Era Deus dizendo, é na imperfeição que eu apareço. É na imperfeição que eu me manifesto no meio de vós. Levanta um altar, e esse altar será por memorial. E quando os filhos futuros perguntar o que são essas pedras, eles saberão que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó foi o Deus que se manifestou, abrindo o Jordão para o povo atravessar para o outro lado. Está no texto, verso de número 6 do capítulo 4. Para que isso seja por sinal entre vós, e quando os vossos filhos no futuro perguntarem dizendo, que vos significa essas pedras? Então lhes direis, que as águas do Jordão se separaram diante da arca do Senhor, e eles passaram pelo Jordão com as águas separadas, e essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos. Todo altar tinha como propósito sacrificar um cordeiro. Quando Deus pedia um altar, quando Deus pedia para levantar altar, é porque Deus queria receber uma oferta. Então o altar era feito com pedras, uma mesa de pedra, precisava de um sacerdote, precisava de fogo e precisava do cordeiro. E ali imolava, cortava o cordeiro, colocava fogo e Deus descia para sentir o cheiro daquela oferta, daquele sacrifício. O altar servia para esse propósito. Para ter um altar, precisa ter o altar, o cordeiro, precisa ter o sacerdote e precisa da aceitação da oferta. E quem é que recebia a oferta? Deus, grite comigo, Deus. O primeiro altar que foi erguido na Bíblia Sagrada foi lá em Gênesis 4, quando Abel e Caim, eles vão até o altar dar uma oferta ao Senhor. Nós vamos ver também que após o dilúvio, Noé vai sair da arca, e quando ele sai da arca, a primeira coisa que ele vai fazer é edificar, é levantar um altar ao Senhor. Nós vamos ver também com Abraão. Abraão foi o homem que mais levantou altares diante do Senhor. E quando Abraão decidiu não levantar mais altar, Deus pediu o seu próprio filho. Porque quando deixamos de edificar um altar, Deus vai tocar naquilo que nós colocamos como prioridade na frente dele. Em Gênesis 22, você vai ver que Abraão está com fogo, com o cutelo, mas não está com o cordeiro, porque o sacrifício era o seu próprio filho. E se você olhar para Gênesis 22, coloca Gênesis 22, verso de número 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. Ele disse, eis aqui o fogo
a lenha, o altar, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Foi aqui que Deus viu que o coração de Abraão não estava nas coisas, mas estava em agradar ao Senhor. E quando ele coloca Isaac sobre o altar como sacrifício, o próprio Deus vai gritar do alto e vai dizer: Abraão, Abraão, não faças tal coisa, porque eu já provei, eu já dei, eu já estou te dando o cordeiro que será imolado. Elias também levantou o altar. Se lembra lá no Monte Carmelo, quando a nação de Israel está na idolatria, na apostasia, adorando a Baal, ele faz um dos desafios dizendo: reúna-se todos lá no monte, levante um altar ao Deus de vocês, e o Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus. Eles levantam altar, eles se mutilam, eles se rasgam, e nada de Baal responder. É quando Elias entra no cenário e diz: deixa eu restaurar esse altar. Por quê? Porque o meu Deus só desce quando o altar está restaurado. Ele só recebe adoração quando o altar está restaurado. E o texto vai dizer que ele restaura o altar. Ele coloca 12 pedras. Quantas pedras? 12 pedras. E ele faz uma oração. E o Deus dos céus derrama fogo, consome o holocausto, aceita a oferta como aprovação daquele sacrifício. Josué também vai levantar um altar. E esse altar que ele vai levantar, quem vai pedir é o próprio Deus. Diga comigo, é o próprio Deus. O altar está levantado pelas 12 pedras que os homens pegaram no Rio Jordão. E agora é um memorial exposto, é um altar exposto. Diga comigo, um altar exposto. Todo mundo que passa por ali, Ana Lúcia, sabe que Deus fez milagre. Todo mundo que olha aquele altar sabe que Deus se manifestou mais uma vez no meio do seu povo. Aí antes de fechar o rio, tudo isso é antes de fechar o rio, Deus pede a Josué para erguer outro altar. Só que agora esse altar não vai ser um altar exposto, vai ser um altar escondido. Agora ele vai pegar 12 pedras e vai fazer um altar, pastor Alex, no meio do Jordão. Tem um altar exposto e tem um altar escondido, o altar do secreto. Porque o mesmo Deus que responde com o altar exposto é o mesmo Deus também que responde no altar do secreto. Ele levanta o altar no meio do Jordão, quando ele faz aquilo que Deus pede, e ele vai para o outro lado, as águas cobrem todo o rio, escondendo o altar. Grita comigo, o altar está escondido. Não, diga mais forte, o altar está escondido, mas o Deus do altar não se esconde. O altar pode estar escondido, mas o Deus que responde a oração do altar não se esconde. Ele não foge, ele não tem medo de nada, ele não deve nada para ninguém. E se ele decidiu entrar na tua guerra, se prepara. Se prepara, porque tem vitória chegando para a tua vida. O povo está do outro lado, o altar está exposto como memorial, e tem um altar que está debaixo do Jordão. Só quem sabe desse altar foi quem fez e quem viu. Só quem sabe desse altar, só quem fez e quem viu. Porque tem altares que nós levantamos dentro do nosso quarto que ninguém vê. Quantos resultados que você está tendo por causa de altares que você levantou no secreto? Ninguém viu, mas o Deus que você levantou o altar, viu.
Porque tem coisas que já estão acontecendo ao teu favor. Você só não está sabendo, mas já está acontecendo. Você só não está sabendo, mas já está acontecendo. Eu vou repetir, você só não está sabendo, mas já está acontecendo. Josué faz um altar exposto e Josué faz um altar escondido, embaixo das águas do Jordão. Tudo que é construído no secreto ninguém vê, a não ser o Deus do secreto. Mas as gerações, como está no texto, as gerações futuras vão saber que ali existe um altar ao Deus vivo. Verso de número 9 do capítulo 4. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde estava o assento dos pés dos sacerdotes que levaram a arca do concerto. E ali estão até o dia de hoje. Esse altar, se você for para Israel e ter a oportunidade de entrar no Rio Jordão, tem um altar lá edificado por Josué. Esse altar existe até os dias de hoje. Grita comigo, existe até os dias de hoje. Não, diga mais forte. Existe até o dia de hoje. Mas qual era o propósito do altar? Sacrificar o cordeiro. E como sacrifica o cordeiro dentro da água? Como que traz fogo para dentro da água? Se o propósito do altar é sacrificar cordeiro, e para sacrificar cordeiro tem que imolar, tem que botar fogo para Deus aceitar, como colocar fogo num altar que está dentro da... O altar está levantado e só quem sabe é o Deus que te viu construindo. Mas não é porque ele não está exposto que ele não deixou de ser altar, ele é o altar. Diga para o seu irmão, você não está vendo nada, mas enquanto você dorme eu estou levantando altar. A tua casa está de pé porque tem alguém que insiste em levantar altar. Os teus filhos estão vivos porque tem alguém construindo o altar. Não está exposto, está escondido, mas tem a mesma função. Pastora, eu não entendi nada, te provo na Bíblia. 2 Reis, capítulo de número 5. Naamã vai até Israel. Ele é chefe do exército da Síria. Ele invade Israel, vence a batalha e está levando para sua casa uma menina. Alguém está olhando para a menina e está dizendo, está presa. E ela está dizendo, não estou presa, estou indo para o caminho do meu propósito. Ela chega na casa de Naamã e ela percebe que ele é um leproso. Na lei de Israel, ela tinha que fugir do leproso, mas ela não foge, porque a lepra de Naamã não vai pegar na menina, mas a fé da menina vai pegar em Naamã. Porque ela está dizendo, eu vim com um propósito. Quando ela sabe que Naamã, você conhece a história, está leproso, ela chega até a sua senhora e diz assim, minha senhora, se o meu Senhor estiver adiante do profeta que está lá em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. A fé que está na menina impregna em Naamã. Ele prepara carros, cavaleiros, prepara oferta e vai para Israel. Quando ele chega na porta do profeta, o profeta não atende ele e diz, se ele quiser ser curado, se ele quiser cura, manda ele ir até o Rio Jordão. Manda ele ir até o rio. Quando Naamã recebe esse comando, sabe o que ele vai dizer? Jordão? Não são rios de Damasco, Abana e Fapá melhores do que ele? Era os céus dizendo, é feio, é sujo, mas tem altar. O endereço que o profeta está mandando Naamã mergulhar é o mesmo endereço em que há anos atrás Deus pediu para Josué edificar, levantar um altar escondido. Por quê? Porque aonde tem altar tem cura. Aonde tem altar tem cura. Aonde tem altar tem cura. Eu profetizo a cura sobre a tua
que no Jordão? Porque o Jordão tem? Por que no Jordão? Por que no Jordão? Porque tem altar. E não é que ele mergulhou e foi curado? Por que ele foi curado? Pelo altar que está escondido. Por que alguém é curado? Pelo altar que você levanta. Não precisa você falar que está orando, mas a tua oração tem promovido cura. A tua oração tem promovido restauração, escape na vida de alguém. Levante as tuas mãos, porque enquanto estamos aqui, Deus está tocando alguém, trazendo cura. Cura, porque o altar tem cura. Segunda Reis, capítulo de número 6, é o mesmo profeta. O texto vai dizer que os filhos dos profetas chegam até Eliseu e vai dizer assim: o lugar que estamos é estreito, já se tornou pequeno. Aí, capítulo de número 6, verso de número 2, coloca aí, Segunda Reis, capítulo 6, verso de número 2. Aí eles vão dizer: vamos, pois, até o... Para onde que eles vão? E tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos ali um lugar para habitar. E disse Eliseu: ide. Eles estão indo para o Jordão porque o lugar é pequeno. O texto vai dizer que cada um estava cortando uma viga, porém, acidentalmente, o ferro do machado de alguém vai cair no rio. Vai cair aonde? Vai cair no rio. E o que tem nesse rio? O que tem nesse rio? Porque aonde tem altar tem restituição de Deus para a tua vida. Ai, meu Senhor, o machado era emprestado. Eliseu vem e diz: aonde caiu? E ele diz: aqui, tá bom. Ele joga um lenho, uma madeira, e quando ele lança, o ferro vai flutuar. Porque aonde tem altar tem restituição de Deus, tem devolução de Deus. O que caiu vai levantar, o que perdeu vai ser achado, o que estava longe vai retornar, porque tem restituição. Aonde tem altar tem restituição. Aonde tem altar tem restituição. Segunda Reis, capítulo de número 2. Vai chegar um momento em que Deus vai tomar para si Elias. Deus dá ordem a Elias dizendo: separa Eliseu, prepara Eliseu, porque daqui a pouco tu vai subir para morar aqui comigo. O texto vai dizer que Elias e Eliseu está de frente ao Jordão. Está de frente ao quê? Eliseu olha para Elias e diz assim: como que nós vamos passar esse Jordão? Eu imagino Elias olhando para Eliseu dizendo: sabe de nada, inocente. Puff. Ele toca com a sua capa no Jordão e o Jordão se abre. Porque quem levanta altar tem resposta quando precisa. Toca com a capa, o Jordão se abre, eles atravessam. Eliseu vai junto. E Elias diz assim: olha, daqui a pouquinho a minha carruagem vai chegar, viu? Só que antes de eu subir, pede o que você quer. Aí Eliseu: porção dobrada do teu espírito. Eliseu estava dizendo: se tu conseguiu atravessar de lá para cá, eu vou daqui para lá. Quando Elias sobe, a capa cai, Eliseu pega. E quem está do outro lado? Os desmotivadores das suas conquistas, dizendo: passou porque estava com Elias, quero ver agora sozinho se dá conta. 50 profetas do outro lado torcendo: não vai conseguir, não vai atravessar. Aí a capa que estava sobre Eliseu, ele faz a mesma coisa, ele toca e as águas se separam e ele passa do outro lado. Por quê? Porque aonde tem altar tem continuidade, tem
Porque aonde tem altar tem recomeço. Aonde tem altar tem recomeço. Primeiro, Elias toca. Segundo, depois Eliseu toca. Quando Elias toca e o Jordão se abre, é porque quem tem altar tem portas abertas ao seu favor. E Deus está dizendo: hoje é noite de portas abertas ao seu favor. Quem tem altar sabe que a porta se abre. Quem tem altar levantado com Deus sabe que as portas podem se fechar para alguém, mas eis que eu pus diante de ti uma porta aberta. Tem porta sendo aberta, porque quem tem altar, as portas são abertas. E quem tem altar também tem recomeço, como teve recomeço para Eliseu. Tá. Mas se tem altar no secreto, precisa ter resultados publicamente. Ninguém sabe, mas isso que está acontecendo na sua vida são resultados de altares que você levantou no secreto. E a ordem de Deus para alguém aqui é: não pare, não desista, não se dê por vencido, porque aonde tem altar tem a manifestação de Deus. Eu vou descer lá, eu vou me manifestar, eu vou agir, eu vou fechar a boca do leão, eu vou aplacar a ira do inimigo contra a tua vida, eu vou aplanar os lugares, eu vou abrir as portas, eu vou dar continuidade, eu vou trazer cura, eu vou restituir, porque aonde tem altar tem a manifestação de Deus. Mas quais são os requisitos para que um altar seja validado? Diga comigo: altar, cordeiro, fogo, sacerdote e profeta. O altar do Jordão está escondido, mas não deixou de ser altar. Só que agora ele precisa ser validado. E para o altar que está no Jordão, dentro do Jordão, ser validado, precisa de fogo, cordeiro, sacerdote e profeta. Mas dentro do Jordão só tem altar. Dentro do Jordão só tem. E como nós vamos sacrificar um cordeiro dentro do Jordão? Mateus capítulo de número 3. João está dentro do rio Jordão batizando a muitos. Quando ele olha e diz assim: ei, o altar já está preparado. E alguém diz: e o cordeiro? Eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. João estava dizendo: hoje o altar vai ser validado, porque dentro do Jordão tem cordeiro sendo sacrificado. E quem é o cordeiro? É Jesus, aquele que tira o pecado. Mateus capítulo 3, verso de número 4. E este João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província de gente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus, dos sacudeus que vinham ao seu batismo, dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? João batizou a muitos no Jordão. Só que teve um que ele não pôde chamar de víbora, porque ele era o cordeiro que ia validar o altar. Diga: ele é o cordeiro que valida o altar. É João que vai declarar: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava dizendo: tem altar, tem profeta que sou eu, Jesus é sacerdote, também é o cordeiro. Agora está faltando fogo. Aí no capítulo vai dizer, no verso de número 16:
O Jordão tem altar. Jesus é o Cordeiro. Eu sou o profeta. E o fogo está descendo. É a pomba, é o Espírito que vai selar e validar o altar. Orebaia, calamaia, ceia. Grite: o sacrifício está completo. E onde tem altar também tem salvação. Onde tem altar também tem salvação. Verso de número 17. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é meu filho, em que eu me alegro. Porque aonde tem altar, tem identidade. Este é o meu filho. No capítulo de número 4, Satanás chega e diz: se tu és... Aí alguém está dizendo: chegou atrasado. Porque no capítulo anterior, a voz ecoou do céu dizendo: é meu filho, é meu filho. Porque quem tem altar tem uma identidade. Olha para esse irmão, diga: você não é qualquer um não. Você é filho, você é filha, você é filho, você é filha. Não deixe o diabo tirar isso de você. Você tem uma identidade. Pastora, para concluir, o que a senhora quer dizer com essa palavra? Não deixe de construir altares no secreto, porque o secreto tem promovido resultados. Você é prova de secretos. Você está aqui por causa dos altares que você tem levantado no secreto. E a ordem de Deus para alguém aqui: não pare de levantar altar no secreto. Porque esse altar tem sido cura, tem sido restituição, tem sido portas abertas, tem sido recomeço, tem sido salvação. Não desista. Vai na tua força, na tua pequena força, tijolinho por tijolinho, mas não pare de edificar esse altar, porque vai valer a pena, vai dar certo. É no pouquinho que o altar é levantado, edificado, e o Deus do altar traz a resposta que você precisa. Olha para o seu irmão, pega na mão dele e diga: você não está construindo à toa. Não, diga com firmeza, diga para ele: você não está construindo à toa. Terá resultado. Terá resultado. Terá resultado. Os nossos filhos serão resultado dos nossos altares em secreto. Os nossos familiares serão resultado dos nossos altares em secreto. Por isso, não pare de construir o altar. Não pare. Continue erguendo as pedras. Carregar a pedra é pesado, mas vale a pena. Cada culto que você vem é uma pedra que você remove e coloca sobre o altar. Cada culto que você vem é uma força extra que você recebe para pegar essa pedra daqui e colocar no altar. E Deus vai descer para responder. Deus vai descer para responder, porque tem resposta de Deus para alguém que não deixou de construir o altar. Eu vou deixar você adorar Jesus. Recebe força nessa noite para construir. Recebe força nessa noite para pegar nessa pedra e recomeçar o altar. O
reconstruir. Porque o Senhor se manifestará. O Senhor se manifestará. O Senhor se manifestará. Diga isso para a tua alma: o Senhor se manifestará. 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 Aonde tem altar, tem resposta, providência, resultado. Aonde tem altar, tem a presença. Ainda dá tempo de você construir o altar. Ainda dá tempo de você levantar esse altar. É doendo mesmo, é chorando mesmo, é se arrastando mesmo. Não precisa estar perfeito para construir o altar. É com pedras imperfeitas, é com pedras pontudas, é com o jeito que você está que Ele quer que você recomece a reconstruir um altar para Ele. Rebaia calas. Só você que deseja nessa noite levantar um altar, se coloque de joelhos, vamos orar, Jesus. Só você que decide nessa noite reconstruir um altar.